Nem minha redação foi corrigida. Você sabe o que é isso? Você tem noção do que é isso? Você tem noção do quanto isso é longe de ser nomeado? Pois é, eu prestei um concurso do MPU que teria não sei quantas mil redações corrigidas. E nem isso eu consegui. Na verdade, eu passei muito longe. Eu saí dessa humilhação, para ter a segunda maior nota na prova objetiva de um dos melhores concursos do Brasil, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal. E hoje você vai entender como isso foi possível. Olá, meus alunos e minhas alunas, eu sou o professor Daniel Caires, nomeado em 3 áreas diferentes, e hoje sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado em segundo lugar. Eu tô aqui para colocar a sua cabeça no lugar certo e ajustar a sua mentalidade para ser aprovado em concurso. Então, simbora comigo. Foram 3 passos principais que transformaram a minha trajetória. E hoje eu espero que você consiga ver que a sua aprovação também é possível. Se eu conseguir, você também consegue. Mas, primeiro, eu vou te mostrar como esses 3 pontos foram fundamentais para chegar onde eu cheguei. E o primeiro ponto foi parar de escutar outros estudantes e passar a observar quem já foi nomeado. O primeiro grande ponto da minha virada foi parar de escutar essas pessoas que estavam estudando junto comigo, pessoas, enfim, os concurseiros. E eu fui buscar aprender com aqueles que já estavam nomeados. No começo eu era como muita gente, né? Seguia fóruns, participava de grupo de estudo, eu ouvia e fazia o que todo mundo falava que estava fazendo, tal, e a verdade é que isso estava me deixando cada vez mais perdido, só que eu sequer sabia disso. Então, o roteiro padrão era o de todos os concurseiros. Assistia às aulas, aí depois lia os materiais, aí fazia resumos desses materiais, aí mais perto da prova você fazia algumas questões e ó, boa sorte. Normal, né? O que todo mundo faz, certo? Pois é, era o que a maioria fazia e é o que a maioria faz até hoje. Só que, obviamente, eu me lasquei, estudei pra caramba e nem corrigiram minha redação. Ali, naquele momento, eu falei, peraí, velho, tem algo muito errado aqui. Eu percebi que eu estava me deixando levar por opiniões de quem ainda nem sequer havia passado. E aí eu parei e fiz uma pergunta a mim mesmo que mudou tudo. Se essas pessoas ainda não passaram, como é que elas podem saber o que realmente funciona? Foi assim que eu decidi seguir aqueles que tinham conquistado as primeiras vagas. Mas eu realmente só me toquei disso quando eu participei de um intensivo sobre como estudar com um recém-nomeado auditor do TCU lá atrás, na FLG ainda, que ele tinha sido aprovado em primeiro lugar. Foi só a partir daí que eu comecei a buscar estratégias de estudos de pessoas que já estavam aprovadas. Eu li os relatos, eu buscava dica, eu conversava, eu prestava atenção nos métodos que eles usaram, e isso fez toda a diferença. E era uma época que mal existia YouTube, então tinha que conversar ali, ó, no 1 a 1 para entender. E isso me deu uma direção muito sólida. Eu passei a estudar como um aprovado e não como alguém que ainda estava tentando. Parei de perder tempo com metodologia amadora, com conselho de estudante, e comecei a aplicar os métodos testados por quem tinha chegado lá. E foi aí que tudo começou a mudar. Então, se eu pudesse dar um conselho para quem está começando, seria esse: esqueça o que os outros estudantes dizem sobre estudar. Aproxime-se do que os aprovados fazem. São essas as estratégias que vão fazer a diferença. E aí foi a hora que entrou o segundo ponto: eliminar tudo que não era essencial para focar na minha aprovação. Esse segundo ponto da minha virada foi entender que a minha vida tinha que ser focada na aprovação. E para fazer isso, eu precisei ser radical. Eu eliminei da minha vida tudo que não era essencial e que tomava meu tempo. Se eu queria me dedicar completamente aos estudos, eu precisava fazer isso no meu máximo. Então, isso significava abrir mão de algumas coisas que eu gostava de fazer e dizer não para vários e vários compromissos, para várias e várias distrações. Eu comecei a pensar, cara, cada hora que eu gastava em algo que não era essencial para minha preparação, era uma hora a mais que eu levaria para ser aprovado. Parei, pensei, reorganizei minha rotina, escolhi as atividades que me ajudavam, como por exemplo, malhar, priorizei também, porque fazia bem para minha cabeça, me dava descanso. Relaxar era no cinema, não era mais em bar, porque eu precisava aguentar o ritmo. E eu vou te contar, no começo não é fácil. É muito difícil dizer não para amigo, é muito difícil dizer não para churrasco, é muito difícil dizer não para aniversário de parente. Cara, abrir mão de tempo livre, de hobby, exige uma mudança radical. Você está abrindo mão de um monte de coisa que você gosta. Mas sabe o que eu percebi? Obviamente que o sacrifício valia mais do que uma vida inteira sofrendo na CLT, incerto, com um salário mais ou menos, enfim, eu queria ser concursado. Então,
Comecei a focar na ideia de que eu estava investindo na qualidade do meu futuro. Mas, falando na prática, eu só consegui focar de vez quando eu criei algumas regras que eram basicamente inquebráveis. Entre elas eu só podia beber no sábado, não podia beber demais. Dia de semana eu era obrigado a estar em casa até no máximo 21 horas. E todos os dias eu só ia para a academia depois de completar 3 horas seguidas de estudo. Então esses são só alguns dos meus exemplos. Se você criar regras absolutas, tá? Assim para você pode ter certeza que vai te ajudar. Se você realmente quer passar, a verdade é que você precisa priorizar. Deixa de lado tudo que não é essencial, foca naquilo que vai te aproximar da aprovação. Eu sei que no início o preço é alto, mas os resultados compensam cada minuto. E antes da gente passar para o terceiro ponto que revolucionou meus estudos, se você chegou até aqui é porque este conteúdo está te ajudando e a sua retribuição custa somente um like. Então, já deixa o like nesse vídeo porque você sabe que quem não deixa o like não é aprovado e você não quer brincar com uma coisa dessa, né? E assim chegamos ao terceiro ponto, que foi a mentalidade do não sou melhor do que ninguém. Vou falar do mais, eu acho que é o ponto mais importante para mim. É a mentalidade do não sou melhor do que ninguém. Eu percebi que para alcançar meu objetivo eu precisava ter a humildade de entender que eu não tinha vantagem nenhuma sobre meus concorrentes. Então, se eu queria superar, eu tinha que estudar mais e melhor que todos os meus competidores. Se eu queria ficar em primeiro lugar, não é porque eu era melhor, é porque eu seria o maior merecedor. Ninguém ia se esforçar tanto quanto eu. E nesse momento, eu deixei para trás a ideia de que a minha base ou a minha inteligência fazia alguma diferença. Eu me coloquei como igual a todos os outros candidatos. Se outras pessoas podiam passar, eu também podia. Mas o que ia me diferenciar dessa galera seria o quanto eu estava disposto a me dedicar mais do que qualquer outra pessoa. Então eu passei a estudar com o compromisso de superar a mim mesmo cada dia. Meus concorrentes não eram só as outras pessoas, mas também o meu próprio desempenho. Esse compromisso de estudar mais e melhor, de estar sempre ajustando minha forma de estudar, de estar sempre prestando atenção, de estar cumprindo minhas horas, foi o que realmente me deu vantagem. Eu não estava competindo com a inteligência dos outros, mas com esforço e dedicação. Eu sabia que o concurso público é um campo igual para todo mundo. Quem se dedica mais, quem foca mais, quem persiste mais, inevitavelmente vai pegar a sua vaga. Então essa foi a mentalidade que me permitiu chegar tão longe. Quando você presume que você não é melhor do que ninguém, você se compromete a se destacar pela dedicação. E isso é algo que está completamente sob seu controle. Tenha certeza, a sua aprovação está ao seu alcance. Esses 3 pontos foram os que transformaram os meus estudos. Primeiro, foi parar de seguir os outros estudantes e focar nos aprovados. Depois, eliminar tudo que não era essencial para ter mais tempo de estudo. E por último, adotar a mentalidade que eu precisaria me esforçar mais e melhor do que todos. Esses 3 pontos foram as chaves que abriram a porta da minha aprovação. E sabe o que eu aprendi? Você não precisa ser especial, não precisa ser o mais inteligente, não precisa ser o mais experiente. O que você precisa é tomar essas decisões, que são decisões simples, mas fazem uma diferença gigantesca no seu resultado final. Então, se eu pudesse te dar uma dica, seria essa. Não espere até você se sentir pronto para dar esse espaço. Começa agora, cara. A aprovação vem para quem decide que vai se dedicar ao máximo. Quem sabe que com dedicação o impossível se torna realidade. É essa pessoa que passa. Agora, não adianta nada você ouvir isso tudo e não colocar em prática. Então é hora de arregaçar as mangas e ser aprovado, ok? E para te ajudar, eu vou deixar uma aula aqui, menos de 10 minutos, para te ensinar a técnica do estudo reverso. Para mim, a melhor técnica de todas para ser aprovado, mas não serve para todo mundo. Então, clica no link que está aqui na tela, assiste essa aula que você vai entender se é para você. Uma última coisa, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre receber minhas aulas. Valeu, galera. Forte abraço. Até mais.